Bom, eu vou começar então me apresentando, né? Eu sou a Beatriz, eu sou a psicóloga do Espaço Feminismos Plurais. É um prazer estar aqui com você hoje, Lu, uma mulher aí super presente nas redes, acho que faz um trabalho muito bacana, né, com essa questão aí de cabelo, de pele. Queria então que você se apresentasse pra gente começar aqui essa nossa conversa, que eu acho que vai ser muito bacana. Muito bem, muito obrigada. Bom, eu sou a doutora Luciana Ramalho, eu sou biomédica esteta e tricologista. Eu sou natural de Uberaba, mas atualmente eu moro e trabalho em Monte Alegre de Minas. Eu também fiz mestrado e doutorado em patologia humana e pós-doutorado em ciências da saúde, um pós-doutorado em ciências fisiológicas. Atualmente eu trabalho com atendimento clínico, né? Atendendo pacientes com queixas de queda de cabelo, emagrecimento, problemas de pele, do rosto, corporais, enfim, todas as afecções da estética avançada eu estou atendendo Ah, aqui. legal, legal. Bom, então, acho que eu gostaria que você começasse falando um pouquinho, né, sobre esse tema que a gente propôs aqui. E aí, ao longo do que você for falando, eu vou trazendo também algumas contribuições do meu campo de conhecimento também. Acho que é mais no sentido de conversa mesmo. Sim, vamos fazendo um Isso. bate-papo, né? Então, bom, Beatriz, eu queria começar lembrando, eu sou tricologista, né? A tricologia é a ciência que estuda o fio do cabelo e o couro cabeludo. Então, eu recebo muitas pacientes aqui no consultório com problemas de couro e de fio, principalmente com queda de cabelo, né? Que é uma queixa comum. E é um assunto que me causa muita comoção, porque frequentemente são problemas emocionais que levam à queda de cabelo. O nosso cabelo, principalmente para nós, mulheres negras, brasileiras, afrodescendentes, tem um significado muito especial. Por quê? Nós somos descendentes de um povo que foi escravizado, né? E nesse processo de trazer todo mundo dessa diáspora da África para a América, a nossa identidade, que era por muitos povos identificada no cabelo, né? Então, vários povos africanos utilizam e valorizam muito o cabelo. São tranças diferentes que indicam a posição social daquela mulher ou daquele homem, a que tipo de tribo que ela pertence, né? A origem dela naquele vasto continente que é a África. São milhões de tribos que tem lá. O estado civil, a idade, o status, se a pessoa está de luto ou não. Então, o tipo de penteado, para nós, como pessoas negras, na época era muito importante. E nesse processo de escravização, nós tivemos nosso cabelo raspado. Então, chegando aqui, nós perdemos a nossa identidade, né? Foi feito um apagamento da nossa identidade, propositalmente, começando raspando o nosso cabelo, nos separando e nos dividindo. Então, o cabelo, para nós, é um aspecto mais melindroso. Eu falo que o cabelo crespo é um cabelo sensível, melindroso demais. Tem que ter muito cuidado para tratar, apesar de todo mundo achar que é um cabelo forte, muito pelo contrário. Por quê? Porque nós trazemos essa carga emocional lá dos nossos ancestrais, todo esse sofrimento com relação ao nosso cabelo. E o nosso cabelo reflete essas nossas emoções como um todo. Sim. Com essa Sim, Concorda, Beatriz? concordo, concordo com tudo que você está dizendo e eu acho que faz muito sentido, né? Sim, com certeza. E com esse processo de escravização, nós perdemos por muitos anos e ainda hoje a nossa autonomia, né? Então, você impor a um povo um tipo de vida que ele não queria e fazer com que ele se comporte de uma forma que ele não desejava, é você impor a ele um comportamento heterônomo, né? Você subjugar um povo, o povo perde a sua autonomia. Mas o que é então autonomia? Para exemplificar, eu vou contar uma historinha Tá breve, tá bom. bom? Havia um rei muito poderoso que certa noite teve um sonho. E nesse sonho foi feita uma pergunta para esse rei. E a pergunta era: o que uma mulher mais quer na sua vida? Ele acordou muito intrigado e não sabia a resposta.
decidiu que ia dar um prêmio para quem na sua corte, no seu reino, soubesse responder o que uma mulher mais quer da sua vida. A notícia se espalhou e um prisioneiro ficou sabendo e disse: diga ao rei que eu tenho a resposta, eu vou querer o meu prêmio. Esse prisioneiro foi trazido até o rei e o rei perguntou: você tem a resposta da minha pergunta? Ele disse: tenho. Aliás, não tenho, mas se você me der 7 dias eu vou saber. E quando eu trouxer a resposta, eu quero o indulto da minha pena. Ele disse: tudo bem, eu concordo com você. Você tem 7 dias para procurar a resposta. O que a mulher mais quer da sua vida? Se você não vier aqui em 7 dias com a resposta, você será morto. Ele está combinado. Então, esse prisioneiro saiu em busca da resposta. Procurou com vários sábios, com vários religiosos, com a população e não encontrou a resposta. Quase terminando os 7 dias, ele se lembrou de uma bruxa que morava numa floresta, numa casinha escondida, que tinha resposta para muitas coisas e decidiu procurar essa bruxa. Chegando lá, ele encontrou uma mulher careca, com as unhas fracas, com os dentes fracos, toda deformada, e era a bendita bruxa. Ele disse: bruxa, eu tenho uma pergunta para você. E ela perguntou, e ela disse: pode dizer qual é a pergunta. Ele falou: você sabe me dizer o que uma mulher mais quer da sua vida? Se eu souber a resposta, eu vou receber o indulto do rei, eu preciso dessa resposta, do contrário eu vou ser morto. E ela disse: eu sei essa resposta, mas para te dar, eu quero que você se case comigo. E ele disse: e você me garante que sabe a resposta? Ela disse: sei. E se eu te falar, você me dá a sua palavra que se casa comigo? Ele disse: eu sou um homem de palavra. E ela respondeu: o que uma mulher mais quer na sua vida é ter o poder de ter autonomia sobre a sua própria vida. O prisioneiro: mesmo? Ela disse: é isso, é só isso que a mulher quer. E que maravilhoso. Preciso contar isso para o rei e receber meu indulto. E na volta eu me caso com você. Ele saiu ao encontro do rei. Chegando lá, o rei perguntou: então você tem a resposta? Ele disse: tenho, majestade. Ele diga: então o que a mulher mais quer da sua vida? E ele respondeu: a mulher quer ter o poder de ter autonomia sobre a sua própria vida. E o rei: nossa, que coisa maravilhosa. Preciso contar para minha esposa, preciso contar para os meus súditos, e eu vou te dar um indulto porque você foi um homem de palavra. E o prisioneiro foi livre, voltou até a floresta, cumpriu a sua palavra e se casou com a bruxa. Na noite de núpcias, a bruxa perguntou para ele: então, você cumpriu a sua palavra, e eu quero te perguntar, o que é que você deseja que eu seja para você? Uma bruxa ou uma princesa? E ele respondeu para ela: tanto faz, você pode ser o que você quiser. E os dois se beijaram e fizeram a noite de núpcias. Na manhã seguinte, ele acordou e olhou para o lado e tinha uma mulher linda, com o rosto angelical, com os cabelos compridos, as unhas bem feitas, os dentes perfeitos. E ele se espantou e disse: mas onde está a bruxa com que eu me casei ontem à noite? Ela respondeu: sou eu sou a bruxa. Ele disse: mas como? Você estava toda feia, careca e deformada. E ela respondeu: quando você me deu o poder de ter autonomia sobre o que eu queria ser, eu escolhi ser uma princesa para você. Bom, então, com essa historinha, a gente entende que o poder da autonomia é muito importante, não só para a mulher, mas para qualquer ser humano, né? No contexto que a gente está falando, principalmente para as mulheres, para que ela possa decidir o que fazer de si própria. A bruxa que antes estava careca, com os dentes doentes, com as unhas doentes, porque tinha perdido a sua autonomia, agora recuperou e se tornou uma mulher Sim, bela. que linda a Mas história. então, gostou? Muito linda, eu acho que é muito simbólica, né? Eu acho que cabe direitinho para isso que você está trazendo, Lô. Muito legal. Então, agora fica a dúvida para quem ainda não sabe, né? Então, o que é autonomia? A mulher quer ter autonomia, a bruxa ganhou autonomia e ficou linda, mas o que quer dizer ter autonomia? Kant, que é um filósofo, falou muito sobre autonomia, falando sobre a razão crítica. Ele dizia que a autonomia é baseada na moral universal que visa o bem-estar íntimo, próprio e do outro, de toda a humanidade. Ela é o princípio da dignidade da natureza humana e de toda a natureza
raciocinante ou consciente. Ele fala ainda que é uma virtude que perde o seu valor quando se deixa subjugar por algo exterior. Quando nós nos deixamos ser subjugados, nós perdemos a nossa autonomia. Mas é interessante observar que essa subjugação nem sempre vem do outro. Nós somos acostumados a pensar que o outro nos faz alguma coisa, o outro nos subjuga, e com isso nós não temos liberdade, não temos autonomia. Mas essa subjugação pode partir de nós mesmos muitas vezes. Quando eu me subjugo a determinada situação por um fim, por um desejo, alguma coisa, um objeto que eu quero muito, e eu deixo de fazer alguma coisa que está em consonante com a minha vontade, em consonante com a minha consciência, com o meu amor próprio, com o meu autorrespeito, para obter aquilo. Então, eu me subjugo a um relacionamento, eu me subjugo à vontade do meu chefe, eu me subjugo aos meus desejos. Nossos desejos nos escravizam muito, muitas vezes. Isso também é perda de autonomia. Sim. E essa autonomia não pode partir só, ela só pode partir de nós próprios. Ela é muito íntima, né? A autonomia requer autoconhecimento, amor próprio, você saber o que você é de verdade, o seu real objetivo e trabalhar em função do seu próprio bem e também do bem do outro. Sim. Né? Nesse sentido, o nosso corpo, como um todo, reage à presença ou à falta dessa autonomia. Sim. E Com aí, relação à autonomia, acho que quer acrescentar eu alguma queria só coisa? pegar esse gancho, né, que você foi explicando sobre a autonomia. Eu queria saber como que você vê, né, como que a saúde do nosso cabelo, pensando em nós mulheres, pode influenciar nessa questão da nossa autonomia. Como que você vê isso? Muito bem, muito boa pergunta. O nosso corpo é uma máquina complexíssima e ela é regida por uma orquestra de hormônios. Perdão. Esses hormônios que vão ditar para as nossas células o que elas devem fazer. A nossa mente, que é onde o nosso corpo todo está mergulhado, é que dá o comando para o nosso cérebro, para o nosso hipotálamo, para a nossa hipófise, para as nossas glândulas produzirem determinados hormônios. Então, quando nós nos colocamos em situações de subjugação, de tortura emocional, a nossa mente reage de forma que esses hormônios e essa orquestra fica toda descompensada. Para que o nosso cabelo cresça, é necessário vários ingredientes. Tem que ter vitaminas, minerais, cobre, zinco, selênio, vitamina C, vitamina B12, vitamina B6. Tem que ter água, tem que ter proteínas, eu tenho que comer. Então, um fator importante é o fator nutricional. Tem que ter o bloco de construção do fio do cabelo. Uhum. Nós temos mais de 100 mil folículos que produzem cabelo no nosso couro cabeludo. Cada folículo cresce em média 1 centímetro por mês. Agora você imagina quantos quilômetros de cabelo nós não estamos constantemente produzindo. Sim. Para isso, precisa de muita fonte, de muita vitamina, muita proteína. Caso isso esteja em falta, vamos por um exemplo, uma pessoa que está ansiosa, estressada, magoada e não se alimenta bem, não dorme bem, não bebe água, o nosso corpo dispensa o cabelo, Uhum. que é a parte mais fácil e que não é vital para você. Então, se está faltando a fonte de proteína para produzir o cabelo, larga o cabelo para lá e guarda energia para o fígado, para o coração, para o pulmão, porque sem eles a gente não vai sobreviver. Uhum. Então, uma causa muito importante de queda de cabelo é o fator estresse, que libera vários hormônios que também aceleram o processo de queda. Sim. Pois bem, depois desse fator emocional e nutricional, entra então o fator hormonal.
Como eu disse lá no começo, os hormônios são o que regem tudo no nosso corpo. Então, se eu tenho alteração de cortisol, que é o que se altera muito com o estresse, o cortisol acelera a transformação do fio para um fio velho e o fio cai. Então, a pessoa estressada tem queda de cabelo. Sim. Se eu entro na menopausa, o estrógeno na mulher cai. O estrógeno é muito importante para a manutenção do fio. A própria menopausa em si é um período estressante para a mulher, então junta o estrógeno que cai com o cortisol que está alto, o cabelo cai, enfraquece. Se a paciente está com, de novo, essa situação de subjugação, se tratando falando de manifestações psicossomáticas, é muito comum uma pessoa que está engolindo sapo, está muito magoada, a gente tem o hábito de falar assim, nossa, estou com um nó na garganta. Já ouviu falar isso, Uhum, Beatriz? muito, ouço muito no consultório. Eu vi bastante. Sim. Estou com um nó na garganta, não aguento, porque a pessoa está engolindo muito sapo. A tireoide está aqui, Uhum. nessa região. Esse nó na garganta altera o funcionamento da nossa tireoide. Nós estamos acumulando energias ruins e isso altera o funcionamento do nosso corpo. A tireoide tem um fator muito importante na produção do fio do cabelo. Se eu altero a minha tireoide, meu cabelo enfraquece e cai. Uhum. Tem ainda os fatores genéticos, né? Homens e mulheres podem ter queda de cabelo genética, que é a alopécia androgenética. Isso é uma pré-determinação. Então, se você tem pai ou mãe que tem, você tem chance de ter. Uhum. Mas o que vai ser o pontapé? O que vai fazer? Não, agora meu cabelo vai cair. É sempre um fator emocional. Uma situação de estresse, um trauma, você passa por um momento na vida muito conturbado e aí é o pontapé para aquela alopecia se desenvolver. Nunca é do nada. Sempre tem um evento em que nós deixamos de nos ouvir frequentemente, deixamos de ter autonomia e o nosso cabelo Sim, cai. sim. Tem E aí, que deixa eu só pegar esse gancho também, doutora Lu, que assim, a gente sabe que ao longo da vida, né, ao longo dos dias, a gente perde cabelo, quando a gente lava o cabelo, cai uma quantidade de cabelo, quando a gente penteia o cabelo, também cai uma quantidade de cabelo. E aí eu queria entender com você. Quando que é um sinal de alerta, né? Quando que a pessoa ela pode começar a se preocupar do tipo assim, nossa, tô perdendo muito cabelo, antes de chegar na alopécia, né? Tem algum sinal, né? O couro cabeludo dá algum sinal? Quando que a gente pode olhar, nossa, essa quantidade de cabelo excedeu a quantidade natural, né? Que se cai ao longo dos dias. Como que a gente consegue observar isso? Bom, no ciclo natural do crescimento do cabelo, nós sempre estamos trocando alguns fios da nossa cabeça. O ser humano não é igual ao cachorro, por exemplo. O cachorro entra em muda, 90% dos pelos caem de uma vez. Uhum. Depois nascem novos. Nós não temos muda. Mas em torno de 10, 15% está sempre caindo. Então, como você comentou, sempre que você passa o pente, alguns fios vão se soltar. Quando você começa todos os dias passar o pente e soltar muitos fios, encher uma mão de cabelo, né, é perceptível porque assim, se você pentear, um fio ou outro vai cair, um fio ou outro, né? Se você lava o cabelo uma vez na semana, então você está juntando aquele tanto de cabelo para ser retirado semanalmente. A pessoa que lava todo dia, ela nota mais facilmente, né? Que todo dia cai lá 5, 6, 7 fios, de repente começa a cair 20, 30, 50. Um outro sinal importante é aqui, ó, na fronte. A gente observa que de longe eu começo a enxergar o couro cabeludo daquela pessoa, Uhum. que antes não dava para ver. Né? O paciente chega aqui de longe, eu vejo uma área mais clarinha. Isso não é normal. A não ser que seja de nascença, a pessoa ter o cabelo mais ralo, eu ver o couro cabeludo dela sem ter que me aproximar, não é normal. Já é um sinal que está tendo uma queda de Uhum. cabelo. E de cada pessoa, porque também é genético o tempo de crescimento do fio. Então, tem pessoas que o fio cresce por 3 anos ininterruptos, tem pessoas que é 5, tem pessoas que é 6.
Aqueles posts que a gente vê na internet de propaganda de shampoo que cresce cabelo, que a mulher tá com o cabelo batendo lá na Uhum. bunda, aquilo é genético. Ela tem um ciclo longo de crescimento. E tem pessoa que o cabelo não passa do ombro, Uhum. porque o ciclo dela é curto, né? Então, é muito individual, não tem como a gente precisar um valor exato, porque tem que avaliar o histórico daquela pessoa individualmente. Mas quem queixa de queda, normalmente acorda e vê cabelo no travesseiro, né? Toma banho e nota muito cabelo no ralo, né? Tem que ir observando o dia a dia Sim, mesmo. sim, bacana. Muito legal. E aí, ainda falando, né? Você estava falando antes sobre a questão, né, do que pode influenciar. Eu concordo com você, essa questão, né, de a pessoa que fica mais triste, tá ali mais deprimida, vai notar. Primeira coisa que nota é no cabelo, né? A pessoa mais ansiosa, né? Por exemplo, a pessoa que está passando por um processo de luto, né? Às vezes ela não está se alimentando bem, ela não está dormindo bem. E tudo isso vai impactar ali no ciclo, né? Do crescimento do cabelo. Então, acho muito interessante como as coisas estão interligadas, né? Tanto o emocional quanto o fisiológico, né? Que impacta diretamente ali no cabelo e impacta diretamente em como a pessoa se vê, né? Na autonomia, né? E na autoimagem. Porque uma pessoa que não tá bem com o cabelo dela pode até intensificar uma depressão, né? Se ela tá ali com alopecia, né? Ela olha ali no espelho, nossa, meu cabelo não era assim, e isso acaba entristecendo, né? Então, pensando nisso, eu queria até ver com você da sua experiência, né? Quando as pessoas vão te procurar, você indica que elas vão fazer um tratamento psicológico? Como que é para você quando você recebe essas pessoas? Muito bem lembrado, você falou sobre o luto, né? Você é especialista em luto, Sim, né? Eu vi lá no sim. perfil. Menina, o luto, ele é terrível, terrível. Ver quando a pessoa não se dá bem com o luto, quando é muito repentino, né? Tem duas pacientes que me marcaram muito. Uma delas normalmente desenvolve uma queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno, que é quando cai muitos de uma vez, mas depois volta a nascer. E outro muito comum é a alopécia areata, que é uma alopécia de causa de extremo estresse, extrema tristeza, depressão, muita ansiedade também pode determinar. Uhum. E no luto isso é comum. Então, eu tive uma paciente que perdeu o esposo, eles foram casados por mais de 50 anos, e o esposo faleceu. E ela estava muito triste, e ela acordou e os cabelos estavam no travesseiro. Foi tipo isso. Ela dormiu de um jeito e acordou com mais da metade do cabelo no travesseiro. Aí ela ficou mais triste ainda. Ficou Uhum. muito mais deprimida. Olhava no espelho, não tinha cabelo, estava tudo caindo. Aí ela me procurou, né? Eu perguntei se estava fazendo um acompanhamento psicológico, porque isso, a causa dessa queda de cabelo, da alopecia areata, é psicológica. Se a gente fizer um tratamento, o cabelo da senhora vai crescer, porque o tratamento funciona, mas se essa dor não for trabalhada, ele vai voltar a cair. Então, muitas vezes, o tratamento psicológico, muitas vezes não, 99% das vezes, ele tem que ser acompanhado do tratamento clínico, Uhum. principalmente com esse queda de cabelo, né? Aí, no caso dela, a gente fez o tratamento por 3 meses, o cabelo voltou a nascer até mais do que tinha antes, ela ficou muito satisfeita e seguiu com a vida, né? Eu não tenho certeza se ela foi ou não ao psicólogo, mas ela foi melhorando, foi ficando mais alegrinha, conformando, Uhum. né? E ela voltou a crescer e nunca mais teve esse tipo de queda. Então, eu acredito que deva ter feito algum trabalho, sim. Mas é comum quando o paciente não procura a queda ser recorrente. Você Uhum. se lembra do episódio com o Will Smith e a Jada? Sim, sim. Que ele foi, né, e bateu no Chris Rock, porque ela tem esse tipo de alopecia areata. E a dela, ela chama alopecia areata universal, que ela ficou completamente careca, né? Nasce um Uhum. fio de cabelo. E é de causa emocional. E tem anos que ela busca tratamento e não conseguiu, né, até hoje, que eu saiba, ter um sucesso no tratamento. E isso com certeza vem da falta de apoio emocional. A alopecia areata, se não tiver apoio emocional, ela não cura. Não
é uma doença recidivante enquanto você não se faz um acompanhamento psicológico profundo mesmo com o paciente, de acordo com a causa daquela queda. Né? Uhum, uhum. Então a gente pode falar, né, que o tratamento psicológico, junto com o tratamento estético e medicamentoso, é eficaz, né? Eu acho que é entender qual que é a causa e a partir daí seguir um tratamento, né? Acho que isso é super importante. E é muito importante a gente entender as nossas emoções, né? É claro que num Sim, processo de luto, nem todo luto precisa de um acompanhamento, né? Mas aqueles lutos que acaba intensificando, que acaba prejudicando no funcionamento do dia a dia, traz muitos prejuízos e a queda de cabelo é um deles, né? Então é muito importante ficar de olho nesse ponto também, né, Lu? sim, tem que ficar muito de olho. E a queda de cabelo, muitas vezes, eu falo com todas que passam por aqui, nosso cabelo é a moldura do nosso rosto. Sim. Curto ou comprido, independente do tamanho, é a moldura do seu rosto. Para nós mulheres, ele é um ponto importante. Uma vez que ele começa a cair, o seu corpo está dando um sinal. O couro cabeludo faz parte da pele, né? Uma pele especializada em produzir mais pelo do que as outras peles do corpo, Uhum. digamos assim. Mas é a pele. E a nossa pele, ela nos mostra como nós temos vivido no mínimo nos últimos 10 anos. Então, quando o paciente chega para mim, e eu olho o rosto, olho o couro cabeludo, qualquer outra parte do corpo, eu penso, tem 10 anos que eu estou vivendo assim. E isso trouxe esse prejuízo. Então, o nosso corpo nos dá sinais, principalmente na pele, do que está acontecendo por dentro. Então, se o cabelo é o primeiro sinal, é ótimo, porque o cabelo não vai te trazer tanto prejuízo. Mas ele está te mostrando que se de fora está caindo, que está se soltando, imagina como que não está por dentro. Sim. Né? É um sinal muito importante de alerta, né, a queda do cabelo, para você voltar a olhar para si. Essa autonomia, nós precisamos buscá-la dentro de nós como um sinal de aumentar o amor próprio. Né? Quando eu falo de amor próprio, é de autorrespeito, de autocuidado, de auto-perdão. Muitas vezes nós nos subjugamos à culpa, ao medo, ao desespero, e isso também é perca de autonomia. Todos esses sentimentos juntos, sem amor, se o amor não for a finalidade de tudo, eu nunca vou ter autonomia. Uhum. Então, resumindo assim, o que Kant dizia de uma forma mais filosófica, é que se nós não colocarmos o amor ao outro e a si próprios como a finalidade de tudo, você não tem autonomia. E isso traz muitos prejuízos para o nosso corpo cabeludo, em primeiro lugar, que é o primeiro sinal. Mas no corpo inteiro vão ser mostrados outros sinais se o corpo cabeludo não for dada a atenção necessária. Sim, sim, é um sinal de alerta bem importante, né? Nós temos uma pergunta aqui no chat. Posso ler? Fica É uma à dúvida, vontade. é uma dúvida, na verdade. Uma pessoa perguntou assim: eu tratei por 6 anos no Hospital das Clínicas com foliculite abscendente, uma ardência e coceira contínua. É, ela precisa resolver, tem muita coceira e ela pergunta o que que você sugere nesse caso, já que em 6 anos de tratamento não teve uma eficácia. Seis 6 anos. anos? Nossa. Deve estar até com cicatrizes, né, da foliculite. A foliculite costuma deixar cicatrizes. Bom, dentre as causas de queda de cabelo, nós citamos a causa genética, o estresse, o hormônio, e tem a causa infecciosa. A foliculite é uma causa bacteriana. Também tem a causa fúngica. Fala assim, o menino está com pelada na cabeça, tem um lugarzinho que não nasce cabelo, normalmente é fungo, mais em criança. E a foliculite costuma ser uma contaminação cruzada. Por exemplo, eu vou cortar o cabelo em algum lugar, esse lugar não esteriliza direito os utensílios e eu pego essa bactéria que estava lá guardada na maquininha ou na tesoura. Ou a imunidade muito baixa, né? No nosso couro cabeludo convivem fungos e bactérias.
de forma harmoniosa. Se a nossa imunidade cai muito, esses fungos e bactérias ficam em desarmonia e predispõem a infecções. Aí tem dermatites fúngicas ou bacterianas. Então, eu não sei qual o tratamento que ela fez, é claro que precisa de uma avaliação mais aprofundada para entender a real causa e tudo mais. Mas com infecções, se você não fortalece seu sistema imunológico primeiro, né, tudo você tem que pensar de dentro para fora. O seu corpo tem que se manter. Eu posso ir lá e matar a bactéria agora. Mas se o meu corpo não conseguir manter aquela bactéria quieta, não manter essa contaminação apagada, ela vai voltar. Então, primeiro eu tenho que cuidar do meu sistema imunológico. E o outro fator, que as nossas emoções agridem muito, é o sistema imunológico. Uhum. Então, o que eu indico, como é um caso de recidiva de 6 anos? Apoio psicológico, apoio emocional, suspender o sistema imunológico, fortalecer o intestino, que é onde 90% das nossas células imunológicas estão, para aí sim o couro cabeludo começar a reagir ao tratamento. Alguma coisa está faltando aí que tem que ser melhor avaliada, com certeza. Uhum. Uhum. Sim. Tem uma outra pergunta aqui que nós recebemos de modo privado. É a seguinte: como situações capilares podem contribuir com o bullying? E o que fazer para evitar? O bullying, a doutora vai saber até me ajudar a responder, né? Magoou muito, né? Quando a gente sofre bullying por causa do nosso, Acho que qualquer coisa, principalmente do nosso principalmente cabelo. ali falando de crianças e adolescentes, né, doutora Lu? Acho que isso é bem comum, acho que num período ali escolar, né? Sim, sim, sim. O que acontece com relação ao bullying? As situações que eu mais notei que são ruins são de psoríase. A pessoa que tem psoríase, que é outro tipo de causa de queda de cabelo, que é uma causa autoimune, então tem doenças autoimunes que levam a lesões no couro cabeludo e nesse lugar não nasce cabelo. Psoríase, lúpus eritomatoso sistêmico, dermatites atópicas que podem chegar até o couro cabeludo, seborreia, que muita gente pensa que é sujeira. Fala, nossa, aquele menino não lava o cabelo, tá saindo casquinha no couro cabeludo, e começa o bullying com aquela criança, Isso né? é total ligado ao estresse, né? Totalmente ligado ao estresse. Aí a criança tá passando por aquela situação porque está estressada, chega na escola, sofre bullying, fica mais estressada ainda, a coceira piora, a psoríase piora, a dermatite piora, é uma bola de neve, né? Então, para a gente se fortalecer contra o bullying, desenvolver autonomia nos pais, e nós pais, eu também tenho 2 filhos, desenvolver autonomia nos nossos filhos é muito importante. Né? Você saber o que está acontecendo, o que você é, que isso é passageiro, não faz parte de você, não é quem é você. Essa doença que você tem, que muitas vezes não tem cura, como a psoríase não tem cura, a própria alopecia areata, em muitos casos, não tem cura. Você tem que aprender a conviver com aquilo, mas não é você. Né? Você é outra coisa. Isso é um momento da sua vida que pode ter idas e vindas, como várias outras coisas. A autonomia fortalecida dentro da criança desde pequenininha, que é o que eu acredito que vai contribuir mais para combater o bullying. Porque não tem como a gente educar o mundo inteiro. Né? Não tem como você sair de casa e esperar que o outro vá fazer alguma coisa. Tem que partir de nós. Né? A gente tem que tomar a rédea da situação e nos blindar, né, da maldade dos outros. Infelizmente, que o mundo pode nos oferecer isso vez ou outra. Né? E pensando nessa construção de autonomia, né, num ambiente aí onde tem crianças, acho que isso se constrói no ambiente familiar, né, tendo-se boas conversas com essas crianças, né? Acho que se é num ambiente escolar esse bullying, né, acho que levar para as pessoas responsáveis da escola, né, o que está acontecendo, se possível, né, e necessário entrar sim com acompanhamento psicológico, porque acompanhar crianças e adolescentes, né, psicologicamente, tem esse trabalho, né, de fazer uma psicoeducação com a família, com o ambiente, uma psicoeducação na escola, né? Tudo isso faz parte do trabalho psicológico e fortalecimento de autonomia dessa criança, né? Então, acho que é super importante ter também esse apoio também em casos de bullying.
Sim, com certeza, com certeza. Além disso, tornar público as causas de doenças do couro cabeludo, que muitas, apesar de não ser nenhuma doença nova, o único mais novo, mais recente é o Covid, que leva a queda de cabelo também, né? Muito comum a pessoa pegar Covid e o cabelo cair muito, mas por quê? O Covid é uma doença consumptiva, então ele come todas as vitaminas, proteínas, tudo, e o cabelo Uhum, vai embora. Recuperou a doença, volta a crescer. Mas fora isso, são doenças antigas que falta mais informação, né? Não promover informação para a escola, para a família, para procurar ajuda. Muitas vezes a família pensa que realmente é só uma coceirinha de nada e aquilo vai se agravando, né? A escola entender que tem o papel de formadora de opinião e de informação, fornecer isso para os familiares, para os alunos, né? A escola tem que abraçar essa responsabilidade. Porque os pais leigos, a família leiga, não vai saber nem por onde começar. Mas a escola não é mais leiga. sim, Ela tem responsabilidade de entrar em contato com os profissionais que possam esclarecer isso para as crianças e para os pais. sim, sim, com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, Lu. Uma pessoa pergunta o seguinte: o material para cortes, então teria que ser de uso pessoal? Qual que é a sua opinião quanto a isso? Não necessariamente. Você pode. Bom, o profissional que trabalha assim, pensando nisso, minimizando erros, ele pode esterilizar ou só fazer a asepsia do material entre os clientes. Passar um álcool 70, né? Pode colocar de molho um pouquinho, depois passar um álcool 70 entre cada um. Mas o que acontece muito aqui na correria é um atrás do outro, não passa nem um algodãozinho, né? Só vai trocando da pessoa na cadeira e a maquininha que está usando é a mesma. E isso é uma fonte de contaminação cruzada muito grande. Muitos homens que fazem, que frequentam barbearia, já me procuraram com muita infecção aqui ó, ao redor do Uhum. cabelo, ó, por causa disso. Aí eu corto o cabelo, é sempre no mesmo lugar. Hum, Aquele lugar está contaminado, está passando bactéria para todo mundo. Resolve com simples álcool 70, né, para esterilizar ou fazer asepsia dos materiais. sim, sim, com certeza. Com certeza. Bom, acho que aqui as perguntas acabaram. Bom, tem mais algum ponto, Lu, que você trouxe? Alguma dúvida que você tenha da questão emocional também? A gente tem aqui 20 minutinhos. Se o pessoal tiver dúvidas, também pode ir mandando, né? Acho que a gente tem um tempinho para isso. Sim, quem tiver alguma dúvida pode ir mandando sim. Bom, eu queria saber, uma perguntinha para você, se você recebe muitos pacientes assim que tem esse tipo de alteração, se você encaminha para o profissional adequado, se tem, porque o profissional tricologista também não é muito divulgado, Sim. tem gente que nem sabe que existe esse profissional, né, que cuida só do couro cabeludo. Se você tem oportunidade de esclarecer isso para os pacientes, para eles procurarem ajuda também. Então, geralmente quando aparece, né, esse tipo de caso no consultório, como você disse, o tricologista não é uma especialidade tão divulgada, né? Então a gente tenta investigar ali o que está acontecendo, né? Eu tento investigar como que tá a vida naquele momento, se houve algum trauma, se houve um processo de luto, né? Acho que é super importante entender para contextualizar aquele momento, né? E eu acabo encaminhando para médico psiquiatra, né? Porque eu acho que conversa bastante com essa questão, mas às vezes, agora conversando com você, eu tô tendo uma outra visão, que talvez não seja só o médico psiquiatra que pode ajudar nesse momento, né? A gente acho que pode estar encaminhando para um tricologista para fazer a avaliação a fundo daquela área, porque às vezes não é com medicamento psiquiátrico, por exemplo, que vai ajudar, né? Eu acho que são tratamentos corretos, porque eu sei que no tratamento, por exemplo, da alopécia, tem o tratamento medicamentoso e tem também o tratamento onde se passa, né, um produtinho ali, e tem o tratamento também em clínica, né? Eu imagino que você deva fazer o tratamento também na sua clínica. Então, tem diversas formas de ir encontrando aí profissionais, acho que é um tratamento multidisciplinar, né? Então tem várias formas aí de encontrar a melhor opção de tratamento para cada paciente, né?
Cada caso é um caso, né? Então, acho que é entender melhor como que aquele paciente chega. Muitas vezes não chega com essa queixa, por exemplo, né? Vem encaminhado, por exemplo, de um médico, né? O encaminhamento é o inverso, né? Ah, tá com problema de queda, tá com problema de alopecia, então vai para o tratamento psicológico. Então, o encaminhamento é o contrário, né? Dificilmente ele vir primeiro pro psicólogo. Ah, estou com queda de cabelo, imagino que seja alguma questão emocional. Isso é bem difícil acontecer, né? Mas se no meio de algum tratamento, se eu estou tratando alguém por um processo de luto, né? Processo de luto, de transtorno de luto prolongado, aí eu começo a observar que tem uma questão ali de queda também, então o meu movimento deixa eu mandar aqui para o psiquiatra ver o que está acontecendo. Mas estou entendendo com você aqui hoje que, além do psiquiatra olhar para questões dele ali, né, do nicho dele, encaminhar para uma tricologista, para um tricologista, vai ser tão eficaz quanto. Sim, é o que vai somar com o tratamento, porque às vezes o luto, a depressão, a ansiedade demora um pouquinho, mas se o cabelo voltar a nascer nesse intervalo, facilita, Sim, a né? É pessoa uma... volta a ter um sentido para a vida também, né? Porque se ela já tá mal, ela tá deprimida, ela tá passando por um processo de luto, e aí o cabelo dela ainda cai. Eu acho que a gente pode até colocar num lugar, vê se você concorda comigo, de que se o cabelo cai e ela perde autonomia, também é um processo de luto simbólico. Então, pode Sim, intensificar esse sofrimento do luto, né? E a partir do momento que ela vê, fiz um tratamento, meu cabelo tá crescendo, estou me sentindo bem, estou me sentindo bonita, principalmente as mulheres, ajuda ela a ter um novo sentido no caminho dela, na vida dela, né? com certeza, você falou verdade. Muitas chegam aqui primeiro com o luto do cabelo. Nossa, meu cabelo que eu adorava, que era tudo para mim, tá indo embora. O que eu faço? Tô desesperada, tô perdendo meu cabelo. É realmente um processo de luto com relação aos fios que estão indo embora. Sim, sim. Temos mais pergunta aqui. Passei por um luto de separação e o dermato suspeita de alopecia frontal. Gostaria de saber mais a respeito. Pergunta feita nos comentários. Alguém fez essa pergunta nos comentários. Certo. A alopecia, perdão, a alopecia frontal deve ser alopecia androgenética, pelo que eu entendi. Perda de cabelo nessa região, né? Da frontal. Como eu disse, o processo de alopecia ele sempre tem um gatilho. Né? Você tem uma predisposição genética, seu pai tem, sua mãe, normalmente pai e mãe. No caso da alopecia areata, pode ser outros antecedentes. Perdão, gente, estou saindo de uma gripe. Tudo bem. Vou desligar o ar. Então, esse processo de gatilho, de pontapé inicial, ele vai sempre ser emocional. Você passou por uma separação, o seu cabelo está dando sinais desse sofrimento emocional, né? A alopecia, como é genética, se for essa alopecia, que a alopecia frontal não é o nome de uma doença, tá? Tá tendo alguma confusão assim, se eu tô achando que é uma alopecia androgenética. Se for genética, ela não tem cura, mas tem tratamento. Assim como todas as alopécias têm tratamento. Não existe alopécia que não tem tratamento, a não ser aquela por queimadura. Vamos supor que você houve uma queimadura por fogo ou por química, aquele tecido foi morto completamente, aí não. O tratamento dessas alopécias genéticas ou por estresse é sempre com reposição de vitaminas, para a gente fortalecer de dentro para fora, também o apoio psicológico, claro. Muitos antidepressivos causam queda de Sim, cabelo, então a gente tem que ter muito cuidado. Se o paciente está tomando antidepressivo, talvez a queda é por causa do remédio para a ansiedade ou para a depressão e aquilo fica pior, né?
tem que pôr na balança o custo-benefício para aquela pessoa do uso daquela medicação também. E tem tratamento clínico para alopecia androgenética, se for o caso, tá? Com microagulhamento. Tem um tratamento muito interessante, que é o plasma rico em plaquetas, que eu faço muito, que é aplicar as plaquetas do couro cabeludo, as próprias plaquetas do paciente. A plaqueta, ela regenera qualquer tecido que ela entra em contato, porque ela é rica em fatores de crescimento. Então, colocou no couro cabeludo, o cabelo para de cair e volta a crescer. Então, sempre tem uma luz no fim do túnel para alopécias genéticas. Por mais que seja um tratamento que tenha que ser a longo prazo, ou que tenha que ser refeito de tempos em tempos, existe tratamento sim. E quanto antes procurar, melhor, mais rápido para ser tratado. Sim, sim, com certeza. E acho que é isso, né? Juntando o tratamento multiprofissional aí, a chance de ter uma resposta rápida e eficaz é maior, né? Sim, sim. Tem que procurar tudo quanto é tipo de ajuda possível, agregar, né? Porque nós não somos uma coisa só, né? Nós somos várias partes. E essa autonomia, coisa importante para a gente comentar, é que não quer dizer que quando eu adquiro autonomia, uma pessoa autônoma, que ela faz o que quer, ninguém manda, e faz e acontece. A gente tem que separar esses tipos de comportamento da autonomia. Porque ultimamente o ser humano está confundindo muito as coisas, né? Então eu fui subjugado por tanto tempo, agora ninguém me subjuga mais, eu faço o que eu quero e pronto. Você também não está tendo autonomia nessa situação. Né? No caso, por exemplo, do processo de separação, tem uma mudança de hábito, uma mudança de Uhum. rotina, né? Uma mudança de vida, e muitas vezes a gente inverte os polos muito rápido, né? Sai de um extremo ao outro muito rápido. E isso não é manter a autonomia de nada, é só trocar quem está te subjugando. Antes era o outro, agora é um desejo, agora é uma rebeldia, agora é uma frustração. E entender que o nosso corpo por si só, ele nos cura. Se você deixar ele fazer o que ele nasceu para fazer, que é cuidar de você. O seu corpo está aí, o seu cabelo, a sua pele, para te servir, para te proteger. Não é você que tem controle sobre ele, que nós não podemos tornar um fio do nosso cabelo branco ou preto. Nós não temos esse poder. Já dizia um outro filósofo. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ou seja, se você for fiel ao que você pensa, se você for fiel ao seu bem-estar, ao amor que flui de você, nas palavras do filósofo Jesus, no caso, você não tem como não ter autonomia. Né? A autonomia tem que estar intimamente ligada à sua natureza principal, né? E não o que o outro está pensando, né? O que fulano vai pensar, fulano deixa de pensar, de forma alguma. Respeitar o seu corpo é também respeitar a natureza inicial dele. Né? E muitas vezes não está no nosso controle tudo. Você Sim, só precisa respeitar e deixar que ele faça o que ele veio fazer, sim. que é te amar e ser amado. Exatamente. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui relacionada até ao que você trouxe sobre aplicação de plaquetas. Nesses tratamentos de alopécia genética, a aplicação de plaquetas pode ser feita com o paciente utilizando algum tipo de cabelo sintético, tipo tranças ou colocação de cabelos? Pode. Se a causa. Qual alopecia? Desculpa. Alopécia genética. Médica pode sim. Quando a causa da queda de cabelo é por tração, porque tração é uma outra causa, tração é puxar o cabelo, Uhum. né? Então, se a pessoa é muito forte, o cabelo começa a cair. Se colocar apliques com trança muito justas, o cabelo começa a cair. Esse tipo de queda, você tem que parar de fazer tração para fazer o tratamento. Uhum. Do contrário, se for uma colocação saudável, existem profissionais hoje que valorizam a colocação de aplique de forma saudável para o couro cabeludo. Então não tem problema nenhum você estar com aplique
e fazer o tratamento com plasma rico em plaquetas. Legal, legal, interessante esse tratamento. Bom, tem mais algum ponto, doutora? Tem mais algum ponto que você pensou em abordar? Bom, não, sobre as causas de alopécia que envolvem a autonomia, né? Uma outra causa que a gente poderia citar também importante é quando o pós-parto, Uhum. quando a mulher ganha bebê, é comum o cabelo cair. Pode ser tanto pela anestesia, né, que seria uma causa medicamentosa. A anestesia pode fazer cair cabelo, independente de qualquer cirurgia que for, a anestesia geral afeta o crescimento dos fios, quanto o processo do puerpério mesmo, de estar se dedicando à criança, amamentando, né, a criança sugando todas as vitaminas da mãe, Os hormônios através do também, leite. né, doutora Lu? Porque o pós-parto ali mexe muito também hormonalmente, né? Demais da conta. Então, é uma queda. Primeiro, o hormônio sobe demais para manter a gravidez e depois cai bruscamente com o parto, né? Então, essa queda hormonal brusca, quando a placenta sai, com certeza vai alterar o crescimento dos fios. E a queda de cabelo, ela muitas vezes não é imediata. Quando é medicamentosa, costuma ser imediata. Tipo, fez anestesia, daí 3, 4 dias o cabelo cai. Quando é hormonal, costuma demorar meses. Então, eu ganhei neném, daqui 5, 6 meses meu cabelo começa a Uhum, cair. Eu falo, nossa, mas não aconteceu nada. O que aconteceu agora que tá caindo não tem nada a ver com parto? uhum. E tem. Porque aí demora um tempo para esse fio entrar em fase de queda por causa da alteração hormonal lá atrás. Né? E é um ponto que muitas mulheres também se assustam e se chocam, né, com essa queda de cabelo. Mas é passageira também, logo que recuperar a vitamina, os hormônios, o cabelo volta a nascer. Mas Sim, pode tratar quanto antes para crescer mais rápido também. sim, com certeza. Muito bacana, doutora Luciana. Queria te agradecer em nome, né, da equipe do Feminismos Plurais. Acho que foi muito legal essa nossa troca, essa nossa conversa. Trouxe, acho que, pontos esclarecedores muito importantes, né? Inclusive para mim, enquanto profissional também, né? Que tem muitas pessoas agradecendo. Inclusive a presidenta do espaço também está aqui, a Djamila, agradecendo sobre, né, os pontos abordados. Então, quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelas informações. E quem sabe, né, a gente depois expande, né, essa conversa, a gente traz outros tópicos. Teve um comentário aqui que colocaram que seria importante, né, articular essa conversa com transistas também. Então, assim, eu acho que é um ponto de partida que a gente está colocando aqui, que dá para fazer inúmeras conversas, né, e ampliar esse nosso bate-papo aqui. Queria muito te agradecer, viu? Muito obrigada pela recepção aqui na live. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pelas perguntas, pelo carinho. Muito obrigada a todos que participaram da live, que vieram nos prestigiar. Muito obrigada, Djamila, por ter participado também. Eu também adorei. Acho que a gente pode abordar vários temas, né? A pele do corpo inteiro, tem muita coisa para a gente falar. Tudo que nós passamos emocionalmente manifesta no nosso corpo de alguma forma. E a gente pode explorar bastante coisa para começar a entender melhor como as nossas emoções influenciam os nossos problemas de pele, de corpo, de couro. Sim, com certeza. Concordo com você. Então tá, muito obrigada a todos que entraram, que participaram e até a próxima. Um beijo para todo mundo e até a Um próxima. beijo, doutora. Tchau, tchau.